Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária. Abrimos o espaço para oradores inscritos na tribuna livre. Convido o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, senhor Oquécio Pinheiro Lopes, assunto: hora extras dos servidores e correlatos, medidas tomadas pelo sindicato a serem tomadas diante da situação financeira da Prefeitura, onde o senhor tem 10 minutos. Obrigado, presidente. E um cumprimento, o presidente da mesa, o presidente dessa casa, também a vereadora, cumprimento ela e os demais vereadores, e também todos que vieram e as pessoas que estão em casa assistindo. A gente procura ser bem pontual no que nós vamos falar e fazer, principalmente quando é para pedir a tribuna livre, quando é para expor o pensamento de uma instituição que é o Sindicato de Servidores Públicos. Então, nós não somos meninos no sentido de sair com qualquer vento falando qualquer coisa. As nossas falas, salvo engano, eu vi umas 4 vezes aqui, mas as nossas falas são sempre falas já tentando prevenir de algo futuro que vai ser ruim, caso as coisas ficassem, caso permanecessem aquele assunto que nós estávamos falando. De outro modo, eu não posso deixar de falar que, há quase um ano atrás, foi aprovado uma lei que aumentou os cargos comissionados. E eu tenho certeza que diversas pessoas, cidadãos, também os vereadores e as pessoas que estão nos ouvindo, eu tenho certeza que também ouviram qual era, na época, a nossa posição, a posição do sindicato, que não foi uma posição fácil de ser tomada, mas é uma posição que foi necessária de ser tomada, porque nós sabíamos que isso na frente ia ser prejudicial. Então, salvo engano, a lei foi sancionada em dia 10 de outubro de 2022, que acrescentou, que aumentou tanto quantitativamente quanto qualitativamente os cargos comissionados. E eu não digo aqui que não deveria ser mexido nessa estrutura. Eu digo que ela não deveria ser ampliada. Há necessidade de alguns cargos? Claro que havia. Ali houve a criação da Secretaria de Segurança Social, ótimo. Isso não é nenhuma... nós não estamos falando contra isso. Nós estamos dizendo que a expansão disso, a ampliação disso, iria fazer o que nós falamos, olha, vai comprometer o índice de gasto com o pessoal no futuro. Um ano depois, infelizmente, a previsão se concretizou, e não que eu seja profeta, é porque eu sei calcular. 2 mais 2 vão ser 4. E mesmo que as pessoas insistam em dizer que é 5, não vai ser. São 4. Então, nós estamos falando algo aqui de um alicerce anterior que nós já víamos reivindicando e, infelizmente, não foi nos ouvido. Sobre essa lei. Eu vou só a título de comparação, porque eu não vou falar de vozes da minha cabeça, eu vou falar de dados oficiais que estão na Prefeitura. Porque uma coisa é eu falar, eu acho que a lei não influencia em nada. Outra coisa é eu provar que essa lei não influenciou em nada. E eu vou provar que ela influenciou. Como que eu vou provar? Eu vou fazer comparativo. Eu peguei o mês de setembro de 2022, que foi o mês anterior à aprovação dessa lei, e peguei os valores que foram gastos com os comissionados. Beleza. Então, eu vou pegar aqui, isso são dados oficiais da Prefeitura, tá? Então, não são vozes da minha cabeça. Então, em 2022, o gasto com comissionado, antes da aprovação da lei, o que eu já acho alto, mas vamos limitar aí a aprovação da lei. Antes da aprovação da lei, somando a Prefeitura e a Saúde, eu tenho aqui discriminado quantos eram de cada um, mas não vou falar aqui em números absolutos. R$ 835.036,59. Isso antes da aprovação da lei. Então, a título de comparação, o que eu faço? Eu pego o mesmo mês do ano subsequente. Então, houve a aprovação. Então, em setembro de 2023, vamos ver quanto que ficaram os valores aqui. Somando, outra vez, a saúde e a educação, ficou R$
R$ 92.358,01. Então, foram mais de R$ 230 mil por mês, em média, aí, acrescentado. Aí, olha que coisa surpreendente. Por quê? Aí eu vou entrar um pouco nesse assunto de como está hoje, né? E por que várias reclamações em relação ao lixo acumulado, a tudo isso aqui. Porque essa, na minha opinião, má gestão que houve, ocasionou-se agora em que foi comprometido, no mês passado, foi, na verdade, há meses atrás, foi comprometido 95% dos 54% que pode se gastar com o pessoal. Ou seja, da receita corrente líquida, vamos, descontando algumas coisinhas, mas vamos falar de formas absolutas, da receita corrente líquida, pode-se gastar com os servidores, com gasto com o pessoal, 54% disso. E aí o que acontece? O tribunal, na verdade, a lei, né, a nossa lei de responsabilidade fiscal, ela traz alertas. Quando chega a 59 e alguma coisa, ele dá um alerta, não é restritivo, não restringe nada, só te dá um alerta, olha, cuidado, você está indo para um gasto muito alto, toma cuidado aí. Beleza. Mas, nesses últimos meses, alcançou esses 95, onde é restritivo. A lei de responsabilidade fiscal veda a contratação de horas extras. Então, o que aconteceu? Atingiu-se esses 51 ponto alguma coisa, 51,3, ultrapassou 51,3, ultrapassando 51,3, já veda a contratação de horas extras. É vedado, não pode fazer. Ok. Por causa desse índice de gasto inflado por esse excesso de contratação. Foi tentado, de todas as formas, diminuir esse índice de gasto com o pessoal. O que fizeram? Vamos rever insalubridade, vamos tirar a hora extra, foi tudo em cima, sim. Só que, no ponto mais forte, no ponto em que deveria ser mexido, não foi. Que aí, lamentavelmente, eram os cargos comissionados. Lamentavelmente, não foram mexidos. Não de forma incisiva, a fazer esse índice baixar, e aí você poder conceder as horas extras no momento certo e na hora correta. E não esperar acumular 2 meses e a gente ali na briga, na luta, para tentar receber algo que é líquido e certo. E se a lei fala não pode contratar, por que contrataram? Por que continuou se contratando e ainda continua-se? Então, qual é... Aqui, eu não quero ficar pisando em cima de coisas do passado, mas apenas relembrando que uma boa gestão, se tivesse sido feita, não teria chegado nesse que nós estamos, mesmo que, se por acaso, a receita tivesse caído. O que não houve, o que comprovadamente não aconteceu. Então, a nossa receita é uma receita excelente, a nossa cidade é uma cidade trabalhadora e paga seus impostos, e, por causa disso, acredito que não tenha quebrado antes. Então, a nossa receita aqui, a média, a receita bruta, 20 milhões,5, né, alguma coisa assim. A receita desse mês, veio uma receita interessante, a receita corrente líquida desse mês, eu até peguei, foi quase 18 milhões. Então, assim, não é problema de receita. O problema foi que, por causa de questões administrativas, na minha opinião, mal tomadas e avisadas, porque nós viemos aqui para avisar, nós avisemos os senhores. Infelizmente, eu não lembro quais foram os vereadores que votaram contrários, depois, se eles quiserem se manifestar, eu agradeço, porque eu não quero errar. Tá? Mas teve alguns vereadores que votaram contrário a essa lei, e aí eles eu agradeço. Agora, o restante disso trouxe consequência que agora os senhores estão recebendo o vídeo. Mas são consequências de simplesmente uma gestão que deveria ser equilibrada, como pede a legislação. Não sou nem eu que estou pedindo. Agora, as consequências disso vêm muito em cima do sindicato, porque é lógico, é óbvio, é um direito líquido e certo do servidor receber hora extra. E aí, eu vou falar nem só dos servidores da limpeza pública, que são algo latente
e já foi expressado pelos senhores. Mas nós temos também os motoristas da educação, que fazem o transporte das crianças, que são efetivos, outros que são DTs, porque tem a empresa terceirizada, mas também tem os que fazem. Então, eles acordam 5 horas da manhã, fazem o transporte, chegam lá para 6, 7 horas da noite, e aí? E as horas extras dessas pessoas? Eles não merecem receber, não podem receber, vamos lá, vamos deixar, quando melhorar a gente paga. Entende que a falta de planejamento chegou a um ponto em que impede-se serviços básicos. E, quando eu vejo os senhores falando a respeito das consequências hoje, a causa estava lá atrás, e a gente já brigando e pedindo, implorando para que não passasse aquela lei. Um ano depois, infelizmente, eu venho aqui falar, está vendo, gente? Olha, não gosto, não faço com alegria nenhuma disso. É só que 2 mais 2 são 4. E aí, vou continuar agora na questão por que os servidores, nós temos falado para os servidores para não fazer as horas extras. Nós temos dito isso. Por quê? Foi feito o banco de horas em que se troca as horas, né, por folgas. Vou dar um exemplo. Os servidores de serviços urbanos que fazem a coleta de lixo têm 4 equipes. Quando essa equipe vai tirar folga? Existe um cronograma? Tem alguém avisando? Não tem. Então, você imagina que, se eles estando, todos eles trabalhando, já não está conseguindo, então vai dar folga para eles, hein? Entende que não é compatível isso? Então, o que nós aconselhamos aos servidores, e eu falo aqui de tribuna, porque é um conselho do sindicato, um conselho institucional, não façam as horas extras, a não ser que você queira trocar por hora. Se você quiser, é discricionário seu, mas nós pedimos para que não façam. Porque onde se sente primeiro é na gente. Quando as coisas melhorarem, eles vão fazer primeiro para a gente. Nós estamos há 30 meses sem o valor inflacionário ser nos dado. 30 meses. E aí os servidores inativos sentem ainda mais, o que eu já vim aqui, já falei sobre isso, mas nada mudou. Nada mudou. E quando a gente vê que o índice de gasto com o pessoal ele é inflado por leis que simplesmente passam, e a gente pede para que não passem, e agora a gente sofre as consequências, é impossível nós não virmos aqui e transmitir para os senhores as nossas indignações. E agora, o que se há de fazer? Porque eu não quero ficar apenas no problema. Nós fizemos reunião com o prefeito, fizemos reunião lá, nada se resolveu. Nada. Até agora, à tarde, estava procurando, olha, o que vai acontecer, e as horas extras, vai ser paga. Nós protocolamos, o sindicato protocolou esse pedido de pagamento de todas as horas extras atrasadas, não só do pessoal que faz a limpeza pública, mas deles também é separado, dos motoristas de ônibus também nós fizemos esse pedido, porque a nossa intenção, por ser um direito líquido e certo, é de entrar na justiça e forçar a cobrança judicialmente. Vocês acham plausível? Nós temos que entrar na justiça para que as pessoas que trabalharam fazendo a coleta de lixo, que geralmente quase ninguém quer fazer, tenta achar equipes para fazer, é sol e chuva. Então, nós temos que entrar na justiça para que esse pagamento seja feito. Pelo amor de Deus. E aí, acompanhando os números, e numa das reuniões pediram para esperar até o dia 15, eu não quis esperar, mas veio esse monte de feriado, acabou não dando mesmo para andar, mas a nossa intenção já era para entrar com um mandado de emergência ou qualquer coisa nesse sentido, mas quando eu olhei os índices, aparentemente, pelo portal do Tribunal de Contas, aparentemente, o nosso índice ele ainda está em alerta, ele não está bem, está em 51,00. Se tivesse 51,3, já não dava. Então, está em 51. Espero que esse pagamento seja feito, dessas horas extras. Espero que, pelo menos dessa vez, os servidores sejam priorizados. Espero, mas não garanto aos servidores.
Não garanto, porque diversas vezes fizemos reuniões, estava tudo correto, tudo certo, saímos, fechou, apagou-se aquilo da ideia e sumiu tudo que foi falado. Então, eu já não confio nas reuniões em que nós fazemos. Então, só vou transmitir para os servidores quando isso estiver correto, estiver certo, se eu estivesse fazendo, tivesse passado a lei, se for necessário. No restante, não vou falar, olha, eu fui na reunião, fizeram isso e isso. Não dá, porque depois voltam atrás. Então, em relação à solução para isso, acredito que dá para acertar algumas horas extras, mas não todas. E aí, imagine os senhores, uma administração pública, com 48 mil habitantes, mais ou menos, né? A nossa cidade tem, nós ficarmos naquele negócio, se a arrecadação aumentar, a gente consegue baixar o índice. Se diminuir, não sei o que eu vou fazer. É isso? É esse tipo de administração que nós vamos... Não tem cabimento, não tem cabimento, não pode. Se nós temos bases e médias, se nós temos um histórico de arrecadação, se nós temos um histórico de despesa, se nós temos ali, se nós conseguimos saber quanto nós vamos gastar, quanto nós vamos receber, se nós temos uma provisão, não é plausível nós ficarmos esperando vir uma receita maior, graças a Deus veio, e aí caiu um pouquinho, opa, respiramos, mas e o mês que vem? E outra coisa, dezembro é um mês atípico. Dezembro tem muita rescisão de contrato, dezembro, geralmente, a folha não dobra, mas ela quase dobra, porque tem também os 30% do 13º, é uma folha pesada, e nós já mandamos um protocolo para a administração perguntando o que vão fazer, porque se periga a não ter pagamento aí. Vocês imaginem uma coisa dessa. Então, nós estamos tentando prevenir, olha, o que nós vamos fazer? O que vai ser feito? Que filtro vai ser usado? Que remédio amargo tem que ser tomado, que não foi tomado há um ano atrás, e agora nós estamos passando por esse problema. Porque tem que tomar um remédio amargo, não adianta. Não adianta. Gestão pública ou gestão de qualquer instituição, no sindicato, qualquer lugar, nós temos que tomar remédio amargo. Às vezes as pessoas vão falar, poxa, não gostei que vocês fizeram isso aí, mas nós tivemos que fazer. Remédio amargo tem que ser tomado, tem que ser feito, tem que ser tomado. Não sabemos se isso vai acontecer. Não dá para esperar, se chover a gente planta, se não chover a gente não planta. Eu, sinceramente, espero mais de uma administração pública, espero mais. Espero um contingenciamento, espero um planejamento, espero saídas. Olha, tem que ter saída para essa crise. Quanto vão ter que cortar, aonde vamos ter que cortar, mas cortar de forma em que parem de prejudicar apenas os servidores. Eu falei com ele, não tiveram uma atitude de vocês que não arrebentou com servidor efetivo e com servidor DT. Não teve uma. Por favor, me fala uma. Não teve. Não teve. Quando a gente leva alguma ideia, olha, vamos aqui, tem diminuição de carga horária, o pessoal, tem gente que não vai gostar, tem gente que não vai, não importa. Nesse sentido, o que tem que se importar nessa questão é um direito, que nós acreditamos que tem, por causa da nossa lei orgânica, da paridade, e também outra questão de diminuição de custos e de gastos, como várias cidades têm feito. Tem gente que não vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que não gosta de muita coisa. Agora, o remédio amargo é de ser tomado. Agora, todas as atitudes que vão tomar é só para prejudicar o servidor? Nenhuma vai trazer um alívio, nenhuma vai trazer um descanso. Não, é só em cima da gente. Passou-se a reforma previdenciária, a gente paga 14% ainda do nosso salário. 14% do nosso salário. Era muito melhor se nós estivéssemos no regime geral. Não estava pagando 7%. 7%. Nós estamos carregando nas costas fruto de más administrações. Infelizmente, essa é uma realidade. Agora, o que nós pedimos aos senhores, que usem os filtros e os mecanismos que a democracia permite, para que nós possamos trazer esse filtro e não prejudicar ainda mais os servidores efetivos e servidores DTs, porque, sinceramente, não há mais possibilidade, não tem mais o que tirar dos servidores. E, vão mexer, alguém já falou, mexer na insalubridade. De novo,
De novo, vocês vão tirar o quê? De 3, 4, 5 pessoas só? Isso vai resolver o problema? Não resolve o problema. O problema é o que, há um ano atrás, foi criado. Do quase R$250 mil a mais por mês. A mais. Por mês. Então, equilíbrio nas contas, precisa de equilíbrio de planejamento, equilíbrio de gastos. O problema não é arrecadação, o problema é despesa. O problema é despesa. Agora eu vou falar de algumas ações que o sindicato tem feito, para encerrar já o tempo, presidente, desculpa, tá? Para encerrar o tempo, eu vou falar aqui só 5 ações que o sindicato tem tomado em relação a isso. Por quê? Toda vez que o direito do servidor é tolhido, o sindicato entra. Então, não é todas as vezes que nós temos poder jurídico ou legal de se tomar uma atitude. Tá? E nós sabemos que a atitude no judiciário não caminha da forma como a gente pensa, como a gente queria. Ok. Porém, nós não vamos deixar de fazer por causa disso. Então, tem a primeira ação em relação à questão inflacionária. Desde 2019, tem uma lei que já indica um índice, então a gente está pedindo a recomposição salarial desde 2019, e todos os anos que for vir, vai ser somado a esse, e o juiz deferindo, será deferido a nosso favor, possivelmente. Então, nós temos pedido isso, já está com o processo há mais, deve estar fazendo um ano esse processo. Tá? Geralmente, o processo no Brasil anda, em média, depois do 2º ano, mas a gente está acompanhando, esse processo já está lá. Que aí, tantos professores, todas as categorias entrarão nesse pedido aqui. Entraram nesse pedido. A segunda ação coletiva é em relação aos aposentados. Por quê? Se vocês me permitirem, Joel, talvez eu passe uns minutinhos, coisa pouca, tá? Só para ler a nossa lei, que é o Estatuto dos Servidores, em relação aos inativos, que são os mais prejudicados de todas as categorias. E olha que nós estamos bem prejudicados. Agora, os mais prejudicados são os inativos. E aí eu vou falar o porquê da nossa luta. Olha, a Lei 331 de 1997, que é o nosso estatuto, no seu artigo 61, no parágrafo 3º, fala o seguinte: os proventos da aposentadoria serão revistos na mesma proporção, na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriores concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrente de transformação, reclassificação do cargo em que se deu a aposentadoria na forma da lei. O que se entende explicitamente aqui? Olha, qualquer alteração que fizer no plano de cargos e salários dos ativos vai ter reflexo nos inativos. Isso desde 1997, nunca foi feito. Nós pedimos, logo no ano passado que nós entramos no sindicato, no 3º mês, nós pedimos que isso fosse feito. Foi nos negado administrativamente. Então, nós vamos entrar na justiça também. Infelizmente, tudo tem que ser entrado na justiça. Aí nós pedimos a parcimônia dos servidores, porque nem tudo anda na velocidade que a gente quer. Tá? Mas nos grupos de WhatsApp nós vamos manter todos informados. Eu vou falar rápido, está acabando o meu tempo, tá, gente? A ação coletiva também do auxílio-doença. O que acontece? No nosso artigo, também na mesma lei, no artigo 130, fala: após 12 meses consecutivos de licença de tratamento de saúde, em consequência de doenças previstas no artigo 91, aí depois tem a lista, né? O servidor terá direito a 1 mês de vencimento a título de auxílio-doença. Isso também nunca foi dado. Então, é mais uma coisa que nós vamos, na justiça, pedir para que isso aconteça. A ação coletiva também do piso salarial do magistério. E aí, eu precisaria de mais 30 minutos só para falar disso, mas eu vou falar bem correndo. Nós vamos fazer uma reunião com os professores interessados para decidir sobre isso, algumas coisas, mas, em tese, nós estamos já a findar um pedido judicial também, para que seja pago o piso, não apenas como esse piso, como a prefeitura acha que está correto, porque a lei fala do piso salarial, mas do piso inicial, apenas para aquela categoria P1, porque há uma separação
na Lei 529, salvo engano, que é a lei que institui o plano de cargos e salários dos professores, há uma diferenciação de um para o outro. Então, P1, P2, P3, e ali a diferença de nível salarial também é de acordo com sua especialização. Então, no que trata o piso federal, está falando apenas do primeiro. Então, deveria ser acrescido a diferença em cada piso. Olha, se eu sou P2, o P1 recebe 100, então eu teria que receber 110. Cada um proporcionalmente aos valores que são dos níveis. Tá? Então, nós vamos fazer esse pedido judicialmente, porque, infelizmente, administrativamente nos foi negado. E também a ação coletiva para o FGTS, isso são para os DTs, porque nós também representamos os DTs, então, independente da quantidade de anos que ficam, de vínculos que entram e saem, nós temos várias pessoas que, toda vez que passam no processo seletivo, vão lá para se filiar, e mesmo se não tivesse, é um direito que nós estaríamos também indo atrás. Nós também já entramos com esse processo do FGTS, que, a partir de 24 meses, já tem causas ganhas nesse sentido, nós vamos com a tese também com o tempo menor. Eu vou findar a minha fala aqui, agradecendo, mais uma vez, aos vereadores que votaram contrário àquele projeto de lei. Depois, se eles quiserem se manifestar, para não errar, eu não vou falar os nomes, mas agradeço. E eu peço aos senhores que cobrem da administração quais vão ser os passos a ser dados agora para que não piore a situação. É essa o nosso pedido, a nossa fala. Agradecemos a todos que vieram, tá? Os servidores inativos, o José também, o José Carlos, né? Carlos Passo Couto, que é o suboficial da Marinha, da Reserva, que é também presidente do DC, é uma pessoa que eu prezo muito, um homem honrado. Agradeço ele por ter vindo a convite meu, o Adriano também, o vice-presidente do sindicato, e demais pessoas que vieram nos acompanhar. Agradeço aos senhores, boa noite a todos.